Os lustres lançavam halos âmbar sobre o salão, onde o riso contido de uma elite que se reconhecia pela aparência e pela reputação parecia desafiar o silêncio de quem, de verdade, não cabia ali. Eduardo Monteiro atravessou o piso de mármore com passos leves, tentando que cada movimento parecesse apenas uma adaptação ao ritmo da festa, não um chamado para perguntas. Ele não desejava chamar atenção. Não ali, entre as taças de cristal, o brilho frio das joias e o insistente clique das câmeras, que pareciam medir não apenas os gestos, mas os segredos que pesavam atrás dos sorrisos. Ao seu lado, Camila Mendes, nora dele e filha de alguém que já não estava ali para defendê-los, caminhava como quem ameaça uma tempestade para não acordar o mundo. O vestido contornava o corpo com precisão calculada, o cabelo preso revelava as nuances do pânico contido, e nos olhos dela o cuidado era translúcido, quase explícito demais para quem vivia da percepção do que não é dito em voz alta. Camila sabia que cada passo de Eduardo no salão carregava o peso de uma decisão que poderia esmagar não apenas a si, mas a própria casa que tentavam manter firme contra ventos de julgamento público. Eduardo tentou ignorar o murmúrio constante dos fotógrafos, as vozes de convidados que pareciam avaliar cada gesto com o mesmo ceticismo com que perguntariam sobre uma nota no passaporte. Ele respirou fundo, contando até 5, como se a contagem pudesse adiar o instante em que tudo poderia escapar do controle. O ar estava carregado com perfume caro, daqueles que anestesiam a curiosidade para que o brilho da riqueza permaneça incólume. O frio do mármore sob os pés dificultava apenas um pouco a coragem de caminhar sem pensar, sem ouvir o som ocidental das expectativas que o cercavam. Foi Camila quem o puxou para um espaço quase invisível, atrás de uma coluna imponente, onde a luz não alcançava os sorrisos do salão. Uma sombra estreita, um corredor de silêncio, e ali, em meio ao perfume que insistia em se agarrar às roupas, Eduardo sentiu o peso da própria respiração. O corpo dele ficou rígido por um instante, como se o tempo tivesse decidido manter a respiração para ouvir o que se poderia dizer ou não dizer. "Este é o lugar onde ninguém pergunta", sussurrou Camila, a voz quase não saindo dos lábios, porque cada palavra ali parecia um beijo de alerta. Eduardo aproximou-se do canto protegido pela cortina que caía em camadas escuras, o mundo externo se tornando apenas um rumor distante. O som de taças, o tilintar leve de copos que se envolvia com risos fingidos, tudo parecia ter menos peso ali, como se o segredo pudesse se esconder melhor. Do peito dele, subiu uma lembrança que não aceitava ficar adormecida. A dívida de muitos anos, o passado que insistia em reaparecer cada vez que o brilho da gala se tornava ensurdecedor. A lembrança não era apenas uma imagem antiga. Era uma linha invisível que ligava o que ele temia revelar ao que não poderia ficar exposto. E, ainda assim, a visão de Camila, os dedos dela que tremiam apenas no contorno da cintura dele, fez com que ele respirasse mais fundo, como se tudo o que ocorria ali pudesse redefinir a própria forma de amar a família que tentava proteger. Uma joia cintilou no pescoço de alguém próximo. Um broche com o número 30, que sob a luz dirigida, parecia brilhar com uma promessa antiga. Não era apenas uma peça de adorno, era um sinal, uma lembrança de que o passado tem a seu modo uma presença constante, mesmo quando estamos pensando apenas no futuro. O brilho do broche, fixo e quase silencioso, era o único lembrete de que, neste jogo de aparências, cada detalhe pode falar mais alto que as palavras. Eduardo olhou para Camila, que posicionava as mãos com cuidado para manter uma distância segura entre eles e a multidão. A tensão era uma música muda que só eles conseguiam ouvir. O coração de cada um batendo no mesmo compasso. O medo de que uma pergunta possa abrir a porteira para uma tempestade de consequências impossíveis de medir. Ele pensou na reputação da família, no que significaria ter a verdade servida a público, no custo de expor o que poderia destruir o que ainda restava de um equilíbrio frágil. Mas também pensou na responsabilidade, naquela linha que separava o proteger de quem se ama do permitir que danos graves recaiam sobre inocentes. O silêncio entre eles não era paz, era um acordo tácito,
uma decisão de apoiar um silêncio que, para não soar como covardia, precisava da certeza de que aquela noite não era, ainda, a hora de falar tudo. Camila, com um olhar que carregava a fragilidade de quem sabe demais, inclinou o rosto para perto do ouvido dele e, num tom quase inaudível, disse: "Se alguém perguntar, estaremos fortes juntos." A frase, simples, carregava uma promessa de lealdade que não precisava ser dita em voz alta para ganhar peso em meio aos sussurros. O som do ambiente voltou lentamente, como se o vidro das taças tivesse se ajustado à gravidade de uma decisão que ainda não havia sido tomada. Eduardo sabia que aquele silêncio tinha o poder de salvar ou condenar. Cada pessoa ao redor era parte de uma engrenagem que, se movesse certo, poderia manter tudo em ordem. Se movesse errado, iria esmagá-los. No momento em que o broche de 30 refletiu uma faísca de luz nos olhos de Eduardo, ele percebeu que a verdadeira pergunta não era quem poderia proteger quem ali, mas se seria possível proteger alguém, mantendo a verdade enterrada. O dilema atravessou o peito dele como uma lâmina fria, uma lembrança de que o preço da coragem nunca vem sem custo. Ela o puxou de volta ao espaço onde o som das taças se tornava menos elegante e mais ameaçador, como se cada batida de cristal fosse uma promessa de que o tempo para a verdade pode não estar mais ao alcance. E sem gestos dramáticos, sem palavras que desafiassem o mundo, eles se reposicionaram entre os balões de luz e o murmúrio constante da multidão. A máscara social seguia, mas o peso do segredo já se anunciava mais fortemente do que qualquer elogio. Você defenderia a verdade mesmo que destrua quem você ama? Quem te trouxe até aqui não tolera falhas. O salão vibrava com uma música baixa e um sussurro de segredos mal contidos, mas os passos de Caetano Vidal pareciam atravessar a distância invisível que separava o palco dos bastidores. Aproximou-se de Eduardo com a delicadeza de quem conhece o peso de cada palavra, inclinou-se próximo ao ouvido do homem, que já não tentava parecer invisível, e deixou que a voz dele se dissolvesse no ruído de taças e risos. "Não estou aqui para cumprimentar você como quem não viu nada, Eduardo. Quero apenas confirmar uma coisa que não admite perguntas públicas", disse ele, sem levantar o olhar, apenas segurando o tom de quem sabe demais. Ele fazer água na ponta das orelhas, como se o salão inteiro tivesse respirado ao mesmo tempo que ele. O mundo ao redor pareceu mergulhar numa sombra breve, e por um instante, as luzes refletidas nos cristais desenharam uma linha fina entre poucos centímetros de distância. Ao lado, Camila Mendes parou de andar, olhando de relance para o marido, com a testa franzida e os lábios cerrados, como se tentasse prender um segredo atrás dos dentes. A nora dele, a filha que sempre carregou a expressão de quem sabe medir palavras, trocou um olhar com Eduardo, rápido demais para qualquer observação, e deixou escapar apenas um suspiro quase inaudível. O silêncio entre eles cresceu, pesado, como se a própria sala segurasse o fôlego para não atrair mais curiosos. A nora não poderia se permitir o luxo de ser vista como cúmplice, e Camila, por sua vez, convivia com o medo de que o segredo que ela esconde pudesse sair para o mundo, puxando pela reputação que já era uma ponte entre o orgulho da família e uma casa de cartas prestes a desabar. Caetano sussurrou de novo, desta vez para Eduardo, na cadência de quem não quer repetir o que já foi dito em voz alta diante de tantas testemunhas. A voz não carregou alarde nem ameaça explícita. Carregou, sim, uma certeza que cortou o ar como uma lâmina seca. Eduardo percebeu que o chefe público não apenas conhecia o passado dele, como o tinha decifrado com a frialdade de quem observa o que se esconde por baixo da superfície. O lembrado tom de confidência fez com que a memória dele, que até então mantinha-se em silêncio, tremesse por dentro, como se alguém tivesse batido com a ponta de uma faca nos dedos que repousavam sobre uma memória antiga. No corredor, o crepitar das taças ganhava vida, e o aroma doce do champanhe parecia sublinhar cada frase que não deveria ter sido dita, cada olhar que insistia em recusar-se a entregar o que não devia. O perfume forte de uma mulher bem vestida empalideceu sob a claridade das lâmpadas, e o couro novo das jaquetas de gala parecia falar pela boca de quem não ousava romper o silêncio que sustentava a noite. Eduardo ouviu o ranger de uma aliança discreta,
talvez de Camila, talvez de alguém que favor não seria concedido sem custo. E percebeu, mais uma vez, que o cerco ao redor dele não era apenas pessoal. A aliança que Caetano usava, cuja costura trazia um brasão com o número 30 gravado como uma lembrança de algo que não deveria ter volta, piscou sob a luz e reapareceu como uma senha antiga que alguém tivesse esquecido, mas que ainda tinha poder de abrir portas que não deveriam existir. Ele respirou fundo, tentando manter a calma, mas o coração pulsava de uma maneira que lembrava os dias de escola, quando precisava enfrentar uma pergunta impossível em sala cheia de olhares. A nora, que insistia em manter a máscara de civismo e benevolência, recostou-se na cadeira próxima, fechou os olhos por um momento e tornou a abri-los com uma hesitação que denunciava o peso do segredo que ela também carregava. Camila aproximou-se dele, não para acusá-lo, mas para oferecer uma espécie de escudo que não alcançava o alvo de todos os olhares que naquele instante pesavam sobre eles. Entre o toque de taças e a conversa de executivos, houve uma microesfera de decisão invisível, onde cada palavra era uma prova de lealdade, cada respiração uma tentativa de não revelar o que não devia. E então, no meio daquela ópera de aparências, a pergunta que dançava no ar não pôde mais ser contida. Eduardo sentiu que a verdade, por fim, precisava lhe pedir espaço para respirar, ainda que ninguém mais ousasse dar-lhe esse espaço. O que deveria ser feito quando a reputação de uma comunidade inteira parecia pender sobre uma escolha que condenava inocentes ou salvava uma estrutura de poder? O que você faria, leitor, se descobrisse que o herói público pode ser cúmplice de coisas que ninguém ousa nomear em público? O que você faria, aqui, agora, enquanto a música continua e a sala apaga um pouco de brilho para não ver o que está prestes a emergir? A pergunta ficou suspensa por um instante que pareceu durar uma eternidade. Enquanto Camila lutava entre dizer a verdade para proteger a criança que poderia ficar no limiar de um destino sombrio ou manter o segredo para não agravar o peso que já esmagava as costas dela. A nora, que sempre esteve entre a fé na família e o medo da exposição, abriu os lábios como quem vai falar, mas fechou-os de novo sem proferir a palavra que poderia incendiar tudo. O ambiente inteiro pareceu inclinar-se para um único ponto, o ponto em que as escolhas deixam de ser privadas e se tornam públicas, onde cada gesto pode virar um fardo que não tem retorno. E então, sem aviso, a frase que não precisava ser dita, mas que alguém acabara de sentir nascer no seu interior, atravessou a distância entre Eduardo e o que ele queria preservar. A aliança de 30 na costura, a certeza de que o passado não morre, apenas muda de mãos. Ele sabia que aquela noite tinha aberto uma avenida para a verdade. Não uma verdade que resolve, mas uma verdade que exige uma resposta de cada um. E no instante seguinte, a sala pareceu ficar mais pequena, o ar mais pesado, como se a cidade inteira respirasse junto com eles, esperando o desfecho que ninguém ousaria antecipar tão cedo. Ele sabe quem você realmente é. A sala de gala ainda pulsava com o tilintar das taças e a cadência dos passos que marcavam as aparências. Eduardo caminhava entre os brilhos, tentando não chamar atenção, mas a sombra de cada olhar parecia pesá-lo como se fosse uma acusação. A nora, Camila, mantinha a distância certa, suficiente para que ninguém perguntasse sobre o segredo que ele carregava sem poder mostrar. Um equilíbrio frágil, mantido com a respiração contida e a pele tensa de quem sabe que qualquer sorriso pode ser uma farsa muito cara. Uma brisa fria atravessou o corredor de mármore, vindo da porta de serviço, e com ela veio um peso antigo que não deveria chegar ali. Foi como abrir uma gaveta que tivesse ficado lacrada por décadas. A memória chegou sem pedir permissão, uma lembrança de infância, um recorte do passado onde Eduardo, Camila e Vidal apareciam juntos de um jeito que ninguém mais imaginaria. Não era uma cena clara, era mais um conjunto de imagens que se encaixavam em silêncio. Um menino com o casaco gasto, uma menina que carregava na mão uma boneca que não era sua e um homem que falava baixo, quase sussurrando promessas que pareciam promessas de proteção. A lembrança trazia o peso de uma dívida antiga,
ainda não paga, que ligava os três de uma forma que mesmo o tempo não conseguiria apagar. O gravador antigo que Eduardo guardava na gaveta de sua memória parecia sussurrar outra vez. O aparelho, que já tinha sido testemunha de confidências, resistia ao tempo como se carregasse a verdade entre seus rolos de fita. Na lembrança, Vidal falava baixo, mas a voz dele parecia ecoar pela cabeça de Eduardo como uma marca deixada no corpo do tempo. E Camila, na lembrança, não era apenas a filha do parceiro falecido. Ela era a presença que estancava o que poderia desmoronar tudo. A cada lembrança, a conexão se tornava mais clara e, ao mesmo tempo, mais perigosa. Eduardo percebeu que a memória não era apenas um remédio para o passado, era uma linha que ligava o presente ao que não se pode desfazer. De volta ao salão, Camila hesitou sob a luz que traçava sombras nos rostos das pessoas. Um simples movimento de sobrancelha, um suspiro curto, e o ar entre eles mudou de tom. A pergunta que sempre rondava aquela sala de formalidade adensou-se. Vale a pena dizer tudo para manter intacta a máscara que protege a família? Ou é necessário abrir o segredo para proteger quem pode sofrer com a verdade? A hesitação de Camila parecia não apenas uma resposta pessoal, mas o peso de uma decisão que não cabia apenas a ela. Eduardo leu nos olhos dela o conflito que ele mesmo sentia, o medo de que a revelação trincasse a confiança que ainda restava entre eles, e o custo de ver desabar tudo o que se construiu com tempo, cuidado e uma espécie de amor contido. O corredor frio, o sussurro do gravador e aquela lembrança insistente trouxeram à tona o símbolo repetido que o tempo não apagou. Um bilhete antigo, escondido debaixo de camadas de poeira, apareceu na memória como se alguém o tivesse deixado ali para o momento certo chegar. O símbolo gravado na costura de uma peça da roupa de Eduardo emergiu na lembrança como uma chave que não abria apenas uma porta, mas uma rede inteira de relações que ligava Camila e Vidal ao passado dele. A verdade, que ainda parecia distante, começava a se aproximar com uma consistência inquietante. A ligação entre Eduardo, Camila e Vidal era mais profunda do que uma coincidência de encontros escolares ou encontros ao acaso. Não era apenas uma coincidência de vidas. Era uma linha de dívida que precisava de pagamento. Entre a lembrança e o presente, a tensão cresceu. Eduardo sentiu o peso de uma memória que não era apenas dele. Camila, que lutava para manter o controle sobre o que sabia, também carregava uma história que não se pode contar sem quebrar as pessoas que nela habitam. O que começou como uma simples pressão social na gala transformou-se em sua mente, na pergunta de todas as perguntas. Até onde a lealdade à família permite ir quando a verdade carrega o preço de alguém que se ama? E a cada batida do coração contido, a lembrança de infância parecia sustentar o peso de uma decisão que teria consequências que não poderiam voltar atrás. Nesse ponto, o vínculo entre Eduardo, Camila e Vidal ganhou ares de inevitabilidade. Não era apenas que cada um carregava segredos, era que seus segredos se reconheciam como dois lados de uma moeda antiga que ainda circula no bolso de quem sabe que o mundo não é tão simples quanto parece. A memória que surgia não era nada vívido ou limpo. Era um mosaico de fragmentos que, juntos, revelavam uma verdade que prometia destruir ou libertar, dependendo de como fosse encarada. O leitor pode sentir o ar ficando mais pesado, como se a própria cidade tivesse prendido a respiração ao perceber que a revelação não está longe e que o preço da verdade não é uma escolha simples. E então, antes que a fala pudesse encontrar o caminho certo, Eduardo abriu espaço para uma pergunta que não admite resposta fácil. Quem você salvaria se a verdade custasse alguém que ama? A pergunta atravessou o salão como uma lâmina discreta, uma provocação que não precisa de resposta rápida, apenas da honestidade do público diante da dúvida. O silêncio que se seguiu não foi conforto, foi confirmação de que o peso está alçando voo e que a trama já não pode recuar. A sombra que caía sobre os ombros de Camila parecia pedir misericórdia, e a de Eduardo, de uma forma contida, dizia que ele carregava mais do que a própria vida. Carregava a história de alguém que depende da justiça ser exercida com responsabilidade. O tempo pareceu congelar por um instante, como se o gravador antigo decidisse guardar a memória para sempre,
enquanto o mundo ao redor dizia que aquilo que parecia invisível começou a ser visto. O símbolo repetido, a lembrança de infância, o discurso contido de Vidal, tudo se alinhava para mostrar que a verdade não é apenas uma revelação, mas uma escolha de como lidar com o peso que ela carrega. E no meio de tudo, Eduardo percebeu que não estava sozinha na responsabilidade. Camila também está entre a coragem de enfrentar o passado e o desejo de proteger o que restou da vida que construíram juntos. Não havia salvação sem custo, não havia justiça sem consequências, e não havia silêncio que pudesse livrá-los do que já estava escrito pela própria memória. Ele sabe quem você realmente é. O salão de gala parecia respirar com a respiração cortada de quem se esforçava para manter a pose. Guerreiros de frações de segundos, risos contidos e a cadência de taças que tilintavam, tudo feito para parecer perfeito, apesar do peso que pairava no ar. Caetano Vidal, com aquele terno bem cortado e um sorriso que parecia ter sido treinado pela mídia, ergueu a voz. Não foi apenas uma fala, foi um compêndio de boas intenções, de gestos de caridade, de compromissos com causas que pareciam inocentes demais para contestar. O público reagiu como quem se aproxima de uma fonte segura. Ouvidos atentos, olhos que piscavam para não perder uma palavra que pudesse sustentar a imagem de generosidade que o chefe público cultivava há tanto tempo. Em algum ponto, Eduardo observou o efeito. Não havia gritos nem plaudidos ensurdecedores, apenas uma onda de aceitação que parecia nascer das próprias madeixas de cada investidor, de cada parceiro de negócios, de cada visível defensor da justiça que brilhava nas paredes envidraçadas. A benevolência pública era vendida como evidência e, no entanto, havia algo na forma como Caetano gesticulava para enfatizar cada nomenclatura de projeto social, cada nota de gratidão que flutuava no ar, algo que lembrava que toda luz lança sombras, que toda bondade tem custo invisível para quem não está sob os refletores. O cheiro acentuado de perfume caro misturava-se ao perfume da mentira conveniente, e o frio da lâmpada de LED cortava o rosto das pessoas como se lesse cada segredo contido por trás dos sorrisos. O momento carregava uma tensão particular para Eduardo. Ele permaneceu firme, encostado na penumbra entre uma coluna e a cortina de veludo, sentindo a pele vibrar com a dúvida que não poderia expressar. Camila Mendes, a nora que carregava a responsabilidade de proteger o marido, o olhava de soslaio. A expressão dizia: "Não toque no que não pode ser tocado." Ela não falava, mas o silêncio dele era uma linguagem própria, carregada de avisos e de promessas não ditas. Eduardo concentrou-se na presença dele, não na narrativa que Caetano vinha construindo. Cada frase parecia uma vela acesa num corredor, iluminando parcialmente o que se escondia atrás do brilho. Foi então que a cena mudou de tom, sem aviso. Um corredor menos iluminado, uma porta entreaberta, o sussurro de vozes que não deveriam alcançar as paredes do salão. Eduardo, movido pela necessidade de entender o que não cabia nas falas oficiais, seguiu o som de passos até aquilo que parecia uma sala de reuniões improvisada, num canto menos vistoso do edifício. Lá, através de paredes frias, ouviu o som cortante de uma discussão entre Vidal e executivos. Não era mais uma cerimônia pública, era uma conferência sobre números, contratos, pênaltis de reputação, sobre uma lógica que tratava pessoas como instrumentos de uma orquestra de lucros. As vozes, contidas, eram como facas que não deixavam marcas visíveis, mas cortavam a confiança de Eduardo a cada frase. Os termos tinham o brilho do poder: metas, lucros, riscos, certificações. A benevolência tinha o rosto de um discurso comovente, mas por trás dele, ele percebeu com um sobressalto de raiva contida, havia uma técnica de manipulação que não poupava ninguém que pudesse atrapalhar a máquina. Os ecos da conversa formaram um mosaico cruel. Vidal falava em prol de resultados, em defesa de contratos que pareciam pilares da boa imagem da empresa, e os executivos respondiam com perguntas que soavam diplomáticas, embora cada resposta insinuasse uma linha de atuação que poderia ferir inocentes caso a verdade saísse à luz. Eduardo ouviu, entre uma pausa e outra, justamente as contradições que começavam a ganhar corpo.
O discurso da bondade pública se chocava com o que se dizia nos bastidores, onde cada gesto era calculado para manter a narrativa intacta. A fúria que o tom de Vidal provocava em Eduardo era contida, quase física. As mandíbulas cerradas, as mãos presas aos bolsos, o ar que deixava de circular na boca para não revelar o quanto a revelação poderia ferir. O dilema, claro, pulsava ali, no meio do salão, entre o clarão da lucidez e o peso da consequência. Devem eles expor a verdade, mesmo que isso derrube reputações de pessoas que dependem da boa-fé pública para existir? Ou manter o silêncio, para proteger inocentes que, sem saber, podem pagar o preço de uma verdade que não lhes pertence? A cada respiração de Eduardo, a decisão parecia adiar-se, como se o fôlego de coragem pudesse ser roubado pela própria urgência do momento. Entre as sombras do corredor, as perguntas que o ambiente empurrava tornaram-se mais agudas. O som de uma câmera que parece registrada em segredo, o clique de uma lente que não se deixava ver, insinuava que nada passara despercebido, apenas que o mundo do poder sabe esconder o que não convém mostrar. É inevitável a curiosidade que inevitavelmente se transforma em juízo. Quem merece mais proteção? A reputação pública ou a verdade que pode ferir inocentes? Quem paga o preço final se o peso da verdade cair sobre ombros que não deveriam suportá-lo? O salão voltou a acolher o retorno de Caetano, como se nada tivesse acontecido, mas Eduardo não era quem voltava ao mesmo lugar. Ele sentia o ar seco da sala, a madeira polida sob as botas, o brilho das telas que, por um instante, pareceram desfalecer diante da revelação que começava a surgir entre as entrelinhas do poder. E, no entanto, existia ali uma revelação que ainda precisava ser colocada com cuidado. Caetano usava a caridade como capa para uma rede manipuladora, uma teia que prometia a salvação de muitos apenas para manter a ordem de interesses que o tornava ainda mais poderoso. Ninguém no salão veria isso naquela noite, ou então veria apenas o que já lhe convinha. Você não viu o suficiente ainda. O salão brilhava com uma luz que parecia pesar sobre cada ombro, como se o ar tivesse sido modelado para manter segredos em segredo. Eduardo caminhava entre as mesas com a postura contida de quem tenta não se tornar o foco de uma tempestade que já tinha começado bem antes da música de salão. Ele sentia o peso da noite anterior, não apenas pela curiosidade dos olhos que o vasculhavam, mas pela certeza de que cada palavra não dita poderia corroer o que ainda não se desfeitava. A nora o acompanhava sem olhar para trás, o rosto em branco, como se cada respiração fosse enterrada sob a gravidade dos sorrisos da elite. Ele tentou se mover devagar, como quem entra numa sala onde cada passo pode acender uma vela escondida sob o mármore frio. O encontro, quando surgiu, foi simples demais para ser apenas coincidência. Camila o chamou para um canto discreto, atrás de uma coluna que oferecia uma vista parcial do palco e do coro de aplausos. O contato entre eles foi curto. A voz de Camila baixa, quase um sussurro que não pretendia alcançar o ouvido de ninguém além dele. Eduardo, por sua vez, não deixou transparecer a inquietação que ocupava seu peito desde o primeiro passo na entrada. A conversa começou com uma pergunta que não cabia mais no silêncio. O que poderia acontecer se ele dissesse tudo o que sabia? E foi nesse instante que a ideia, que já respirava no ar, encontrou uma resistência na garganta de Camila. Ela respirou fundo, e por um segundo, seu mundo pareceu vacilar entre proteger o marido e não trair a verdade que, de alguma forma, já os alcançava. Então respondeu, com a frieza de quem sabe que qualquer desvio pode custar a própria respiração. Uma pessoa próxima pode sair de cena, sim, não por acaso, não por maldade, mas por uma teia de consequências que ninguém mais parecia capaz de segurar sem desabar. Eduardo ouviu a revelação como quem recebe uma marca invisível na pele. Não havia sorriso que pudesse apagar a sombra que crescia entre eles. Ele encarou Camila, não para julgá-la, mas para entender até onde o silêncio ainda sustentava aquele edifício que já começava a ranger. A ela, então, veio a confissão que pesava ainda mais. Não era apenas a revelação de um segredo antigo que os ligava a Vidal pela força de um passado que insistia em reaparecer.
era também a admissão de que Camila guardava um segredo dentro da própria casa, materializado pelo marido, alguém em quem confiava mais do que a ninguém. Eduardo percebeu com uma clareza amarga que o custo do segredo não era apenas a reputação pública, mas o que restava de intimidade entre eles. Camila, com a voz quase sumida, deixou escapar que uma pessoa próxima poderia desfazer-se diante do peso da verdade, e que esse desfecho não seria apenas um choque, seria um deslocamento radiante que deixaria o espaço entre eles esgarçado para sempre. A sala, como se percebesse a mudança, pareceu inclinar-se um pouco mais para o lado sombrio da noite. Foi então que o passado, sempre presente, se aproximou não como uma lembrança, mas como uma evidência que se marcava na pele de ambos. Eduardo deixou que a memória viesse sem pedir licença. A lembrança de um bilhete antigo, uma assinatura que parecia apenas um detalhe, mas que carregava uma dívida entre Camila e ele, uma dívida que não silenciaria só porque o tempo exigia delicadeza. A assinatura, riscada pela poeira do tempo, reaparecia na mente dele como uma linha de destino. Se o segredo viesse à tona, o peso daquela assinatura poderia ser o elo que ligaria, de forma irreversível, Camila à verdade, que ambos recusavam enfrentar de frente. E ali, diante de Camila, ele reconheceu que o desafio não era apenas revelar ou esconder. Era escolher quem seria atingido pela forma como a verdade seria contada. O ar entre eles ficou ainda mais tenso quando Camila, com os olhos umedecidos apenas o suficiente para não trair o controle, admitiu que a própria família estava em jogo. Não apenas a reputação pública, mas a estabilidade, os vínculos que pareciam inquebráveis, tudo poderia ruir. Eduardo, por sua vez, lutou com uma sensação de desamparo que atravessava a pele. O impulso de poupar uma pessoa que já carregava seu esforço de proteção e o impulso oposto de expulsar a mentira para que a justiça, de alguma forma, pudesse habitar novamente o mundo deles. A dúvida não era simples, era um nó que se virava a cada respiração, um dilema que atravessava a linha tênue entre coragem e autodescoberta. Enquanto falar ou ficar calado parecia ter consequências tão distintas quanto opostos, o salão continuava seu ruído. Taças que tilintavam, passos que se aproximavam de quem não deveria estar ouvindo, o perfume que lembrava vitrines de luxo. Eduardo, com o corpo tenso, percebeu que estava sendo avaliado em cada gesto. O peso de uma decisão não era apenas sobre ele, mas sobre Camila, sobre o marido dela, sobre a vida que eles haviam tecido entre sorrisos e silêncios. A cada minuto, a ideia de abandonar Camila para proteger a própria honra ganhava força, e, ao mesmo tempo, a imagem de uma possível traição que poderia libertar inocentes, também, se mal conduzida, lhe causava arrepios. No silêncio que se seguiu, ele percebeu que a verdadeira pergunta não era se ele devia falar, mas quem seria afetado pela forma como a verdade se apresentaria ao mundo. Camila, com a cabeça baixa, disse que não poderia assegurar que o segredo não causaria feridas ainda maiores. O marido, de alguma forma, havia se tornado parte dessa equação, e a maneira como ele reagiria podia determinar o destino de muitos. O peso parecia se dividir entre quem já estava fora da sala, as perguntas da imprensa, os olhares de quem tudo sabe sem ouvir, e quem ainda respirava sob o teto de vidro do salão. O frio das mãos dele, o frio do mármore sob os pés, tudo ensinava que não havia retorno simples. Caso ele falasse, tudo mudaria para sempre. Caso guardasse, a vida do grupo também seria moldada por uma mentira necessária, que, por fim, também traria consequências. Em meio a essa encruzilhada, Eduardo deixou escorrer uma frase que soou como um pensamento alto, dita não para Camila, mas para a própria consciência. Não se pode carregar a verdade sem custodiar as pessoas que dela dependem. Ele não queria ser o tipo de homem que usava alguém como instrumento, nem o tipo que destrói quem considera inocente para salvar a própria face. E Camila, por sua vez, olhou para ele com a expressão de quem entende que a responsabilidade não é uma linha reta, mas um labirinto de escolhas que podem ferir muito alguém que já não tem margem para errar.
O futuro, até então tão claro em sua cúpula de gala, apareceu com sinais dúbios, promessas e ameaças que pareciam vir de todos os lados, cada uma pedindo permissão para entrar. Você defenderia a verdade, mesmo que custasse tudo o que ama? Perguntou, não como um grito, mas como uma respiração que precisa de resposta. Qualquer gesto futuro, qualquer decisão tomada ali, poderia transformar aquilo que eles aprenderam a suportar em uma evidência de que o destino não escolhe apenas quem merece justiça, mas quem suportará a dor de vê-la realizada. E no meio de perguntas que não cabem mais nos sussurros, a ideia de que o segredo ainda pode ser guardado pairou entre eles como uma promessa que não se rompe, ainda que o preço seja alto. Se eu falar agora, tudo muda, para sempre. O salão ainda guardava ecos de risos que pareciam zombar do peso nos ombros de Eduardo. Ele andou sem pressa, como se a distância entre o que sabia e o que poderia dizer fosse medida em respirações profundas. O desejo de proteger a família lutava com a vontade de confrontar a verdade, mas ele escolheu uma via que não fosse a explosão, uma via que pudesse limitar os danos sem abandonar a justiça. Decidiu buscar uma terceira via, algo que pudesse frear o impulso de expor tudo de uma vez, sem selar no orgulho de aparecer como herói, mas sem manter inocentes como reféns de uma dor que ninguém merecia carregar sozinha. No silêncio de uma antecâmara pouco iluminada, ele repetia mentalmente que o preço da revelação não poderia recair sobre quem nada fez de errado. A memória, aquela memória antiga, exibia seus contornos com uma nitidez que doía. Não era bravata, era responsabilidade. E, ainda que o medo sussurrasse que cada segredo guardado fortalecia uma máscara de família estável, ele sabia que a estabilidade construída sobre mentiras era tão frágil quanto vidro exposto a uma ventania de imprensa. A nora o observava de perto, sempre à distância de um passo, sempre calculando se o próximo movimento dele traria abrigo ou tempestade. Camila Mendes, com a cabeça erguida como quem encara um precipício, mantinha o olhar firme, mas os dedos traíam a cautela. Quando falava, as palavras pareciam pesar mais do que deveriam. Havia ali uma cumplicidade silenciosa que resistia ao esforço do tempo, uma rede de loyalties invisíveis que mantinha a família alinhada, mesmo quando os segredos ameaçavam despedaçá-la. Foi então que Camila encontrou o que não buscava, uma carta antiga, escondida entre livros empoeirados, atrás de uma peça de museu improvisada no escritório de Eduardo. O papel, amarelado pelo tempo, exalava um cheiro de vela antiga e tinta que secou demais para parecer recente. Ao desenrolá-la, ela leu algo que fez o ar ao redor parecer mais denso, mais pesado, como se a própria gravidade tivesse aumentado para ouvir o que estava escrito. A carta falava de uma dívida antiga que não cabia apenas ao passado de Eduardo, nem apenas à reputação de Vidal. Em linhas tortas, o remetente parecia reconhecer que o encontro que Eduardo temera há décadas não era um encontro qualquer, mas uma peça de um tabuleiro maior, montado para manter vidas inteiras sob controle. A assinatura, marcada de forma quase apagada, começou com iniciais que pareciam antigas, talvez de alguém que já não estava ali para confirmar o que havia sido promessa ou ameaça. A leitura revelava uma verdade maior. Não era apenas a história de uma traição do passado, mas a responsabilidade que uma decisão pode exigir de quem a carrega hoje. E ao terminar, Camila reconheceu no papel aquele sinal que já havia visto antes, uma assinatura que se repetia em vários documentos guardados como relíquia. AV, um fio que conectava nomes, compras, contratos e obrigações que nenhum discurso público ousaria confessar. Entre o peso da revelação e a certeza de que a carta era apenas o começo, Eduardo percebeu que não poderia recusar o que o destino já começara a empurrar. A ideia de agir sem expor tudo, de encontrar um meio que protegesse inocentes sem entregar aos repórteres a chance de transformar a verdade em arma, ganhou força. Ele passou a maior parte daquele dia reunindo fragmentos de informações, uma linha de advogados discretos, uma agenda de reuniões públicas que permitiam respirar entre uma declaração e outra, e a lembrança de que a coragem não é a capacidade de falar alto, mas de escolher o menos perigoso entre duas escolhas ruins. O relógio da mansão de Gala parecia insistir.
Cada tic-tac anunciava que o tempo não abonaria a omissão eterna. Na metade do caminho, entre o que era conhecido e o que poderia ser feito sem destruir pessoas que nada pediram, uma necessidade de ação clara se fez presente. Eduardo procurou o mediador silencioso que já ajudara outros casos parecidos, alguém capaz de fechar acordos que preservassem inocentes sem transformar a verdade em uma sentença pública. Camila, por sua vez, reuniu o que ainda não havia revelado por completo, não para esconder, mas para segurar com firmeza o que não poderia desabar sem consequências graves. O peso do segredo que compartilhavam era intenso como vidro molhado. Qualquer movimento poderia acender estilhaços por toda parte. E houve, no meio dessa construção de cautela, o momento em que o leitor poderia sentir a necessidade de responder junto com eles. Quem lê, reage. O que você faria se soubesse que a verdade, para ser justiça, precisa de uma geometria invisível de decisões? Se preferir, comente como você equilibraria a proteção de inocentes com o peso de uma dívida antiga. A ideia de que cada escolha abre portas que não podem mais se fechar parece cravar-se na pele de Eduardo, Camila e de todos que os cercam. E, ao mesmo tempo, a percepção de que há algo ainda maior por trás daquela carta começava a ganhar forma, como um desenho que só se completa quando visto de longe. As horas passaram, e o que parecia uma atividade de contenção tornou-se um estudo de tempo, de como manter segredos sem que os segredos os consumissem, de como proteger a reputação sem deixar que a culpa encontre morada na família. O coração de Eduardo, silencioso, permaneceu firme o bastante para não ceder à urgência de expor tudo de imediato, mesmo quando a verdade insistia em exigir o peso total. A carta, guardada novamente, tornou-se prova de que a verdade não é uma sentença única, mas uma rede de escolhas que se entrelaçam com o destino de quem ama. Se num instante a cidade mantém a respiração, no seguinte ela pode acolher uma nova forma de justiça, mais cuidadosa, mais lenta, mais humana. E nesse intervalo, a pergunta se repete: quem é realmente responsável pela proteção de inocentes, o homem que guarda segredos ou o que decide que certos segredos não devem nascer sem que haja uma redenção maior? A sua próxima escolha pode libertar ou aprisionar alguém que você ama. Ele atravessou o salão com a dignidade de quem sabe que cada gesto pode virar notícia, cada olhar pode pesar. O eco das taças e o fechamento das portas pareciam recortar o tempo, prendendo Eduardo Monteiro entre o desejo de proteger a família e a obrigação de enfrentar a verdade. Na fala inicial, ele não pediu absolvição, não prometeu salvação por atalhos. Disse, com voz baixa e firme, que a justiça não é arma para ferir inocentes, que a luta contra a mentira não pode virar ferramenta de vingança contra quem não está envolvido. Falou de responsabilidade, de proteção a pessoas que não escolheram estar no centro de uma tempestade, de consequências que não cabem numa narrativa simples de heróis e vilões. O público ouviu, alguns com curiosidade, a maioria com o distanciamento de quem já decidiu que o glamour pode esconder o fardo mais cruel. Eduardo não negou a sombra do passado, apenas ofereceu uma saída que evitasse danos maiores, um caminho que não destruísse sem antes examinar cada vértice da rede de segredos. Caetano Vidal, de pé, observava com olhos que pareciam medir o peso de cada palavra contra o valor de cada contrato. O sorriso de endurecimento que ocasionalmente atravessava o rosto dele não apareceu naquela noite. Em vez disso, houve uma frieza contida, o tipo de frieza que não precisa de palavras para anunciar consequências. Ele reconheceu o esforço público de Eduardo e apareceu por alguns segundos como quem admite a possibilidade de adiar o julgamento, apenas para preservar a aparência de ordem. Aplaudir seria admitir cedência, rir seria trivializar a tensão real que corria atrás dos tapetes de veludo. Ele não se moveu, mas cada fibra ao redor dele pareceu esticar-se com uma previsibilidade de quem sabe que, sob o brilho, há regras não escritas demais para serem quebradas. Entre Caetano e Eduardo, a distância psicológica ganhou contornos nítidos. Eduardo insistia na proteção de inocentes, na necessidade de não expor indiscriminadamente as pessoas que não pediram para entrar naquela intriga.
Caetano, por sua vez, manteve o argumento da ordem pública, do interesse coletivo e da reputação que sustenta muitos privilégios. A plateia, em parte admirada pela coragem de expor princípios, em parte temerosa pela consequência de qualquer quebra, assistia ao duelo sem balões de fala, apenas com silêncios que falavam alto. Em meio a isso, Camila Mendes, a nora, observava com os olhos que contêm medo, mas também uma determinação que não se disfarça diante de pressões. Larissa, ao lado, respirava fundo, avaliando cada frase, cada risca de decisão que poderia quebrar mais uma vez o equilíbrio frágil que a família tentava manter. No corredor, a sensação de frio não era apenas físico. O piso de mármore era um lembrete de que alguns caminhos se tornam frios por dentro, quando decisões têm o peso de não apenas uma imagem pública, mas de pessoas reais que podem sofrer por causa delas. Um toque de vela de cunhos, o cheiro de perfume caro que flutuava entre os brancos das roupas e o açúcar das sobremesas, tudo reforçava a ideia de que ali se jogava mais do que reputações. Se jogava a possibilidade de uma mudança de vida para quem dependia de escolhas que não eram neutras. Eduardo, por sua vez, sentia novamente o peso de uma dívida antiga, a sensação de ter falhado alguém importante no passado, e a distância entre o que poderia ser feito para curar uma ferida antiga e o que, naquele momento, era prudente fazer para não ferir outros. O silêncio, por isso, não era ausência, era estratégia. Era o espaço onde a memória podia trabalhar sem pressões no presente. Foi então que o tema emergiu com mais clareza, sem precisar de narração adicional. Eduardo mencionou de forma direta que manter segredos pode, por vezes, significar proteção, mas também pode ser uma violência invisível aos olhos de quem está no limite entre a liberdade e a menção de justiça. E que, quando a verdade é usada apenas para consolidar poder, o preço pago por inocentes pode ser maior do que qualquer recompensa de reputação. A frase que ficou no ar não era de vitória nem derrota, era de responsabilidade. Caetano ouviu sem emitir ruído, apenas o respiro curto que quebrou a cadência dos aplausos. Em resposta, prometeu punir quem se atrever a mexer nos seus interesses. Não com uma ameaça de violência, mas com um lembrete sutil de que o mundo externo pode se voltar contra quem ousa desfiar a ordem que ele construiu. O subtexto era claro: o poder faz silêncio parecer consenso, e o silêncio, por sua vez, faz a verdade parecer crime. Entre os dois homens, a verdade começou a deixar pegadas visíveis. Eduardo sabia que o que ele defendia não era apenas a proteção de inocentes, era a dignidade de uma decisão que precisava ser tomada com cuidado, sem transformar pessoas comuns em peças de uma jogada de tabuleiro. A cada frase, ele reacendia a lembrança de uma pasta que ele próprio poderia abrir, selada com selos que só ele tinha a habilidade de romper. Esse arquivo não era apenas uma peça de evidência. Era a promessa de que o passado poderia ser revisitado com responsabilidade, sem massacrar quem já foi vítima de uma narrativa mal construída. O peso da ideia pairava sobre o salão. A justiça poderia significar consequências para muitos, e não apenas para quem carregava a culpa. No clímax daquele encontro, a linha entre justiça pública e justiça pessoal ficou ainda mais tênue. Eduardo, para sustentar a postura ética que defendia, precisou colocar em diálogo uma possibilidade de saída que não sumiria da noite para o próximo dia. Expor a verdade de forma contida, protegendo inocentes. Caetano, por sua vez, mostrou que entender o mecanismo da reputação é tão perigoso quanto o segredo em si. A cidade observa e a cidade julga era a lembrança constante de que decisões em festas de gala não são apenas decisões privadas, elas moldam destinos. A tensão aumentou, o ar ficou mais denso e as mãos, em tom nenhuma de bravura, apenas fingiram não tremer. E ainda assim, ficou a pergunta: até onde a lealdade pode justificar o silêncio? Enquanto Eduardo mediava entre o que era justo e o que era necessário para manter o lar inteiro, a noite parecia se desdobrar em camadas de escolha que, uma a uma, mostravam que a justiça não chega sem custo. Os passos no corredor pareciam bater mais forte, como se a própria casa testemunhasse o peso que se acumulava nos ombros dele.
o gravador antigo, que carregava memórias de uma época em que promessas eram feitas sem garantia, tilintou como se cobrasse uma verdade que ainda não havia sido dita em voz alta. E naqueles minutos que parecem atravessar o tempo, a linha que dividiria o que era certo do que era seguro começou a surgir de forma indecisa, ainda sem decisão final. O confronto público ainda não era inevitável, mas o potencial crescia, alimentado pela percepção de que uma resposta poderia poupar inocentes, ou condená-los. Eduardo não se contentou com a ideia de que o segredo fosse suficiente para manter a paz. Ele reconheceu que a paz fabricada pela ocultação pode, a qualquer momento, virar lâmina que fere quem menos espera. E foi nesse reconhecimento que ele se afastou do discurso que busca apenas manter a reputação, aproximando-se de uma verdade mais contida, mais difícil, mais humana. Ao fim, porém, a decisão que definiria o rumo ainda não estava tomada em voz alta. Ele respirou fundo, olhou para Camila, que respondeu com um aceno mínimo de cabeça, como quem oferece apoio sem prometer alívio. Camila percebeu que o peso que carrega não é apenas dele, mas de todos que vivem entre o desejo de preservar a família e a obrigação de não permitir que a justiça se perca no barulho das aparências. A cada segundo, o salão continuava a respirar junto, na certeza de que o que vinha a seguir era, de alguma forma, inevitável. E enquanto a multidão se acomodava no seu lugar, Eduardo abriu uma gaveta, onde havia uma pilha de documentos com selos que só ele poderia abrir. Não ainda. Ainda não era o momento de revelar tudo. Conduzido pela ética que o guiava, ele lembrou-se da possibilidade de agir de modo que não destruísse pessoas que não mereciam ser alvos de uma retaliação desmesurada. Não era covardia. Era uma estratégia para que a justiça não fosse apenas uma punição, mas uma condição para proteger os mais vulneráveis. O peso de escolher era enorme, e a cidade, com sua pressa e sua ansiedade, apenas observava. E no silêncio que se seguiu, uma decisão precisava nascer. Decidi falar apenas quando for justo para todos. O som dos passos caminhava pelo salão como uma contagem de tempo incorreta, cada clique de salto alto marcando uma frase que ninguém ousava terminar em voz alta. Eduardo sentiu o peso da própria gravata ao redor do pescoço, como se uma corda invisível lhe apertasse a garganta. O filho dele, o mais novo, aproximou-se de seu lado com uma expressão que não aceitava disfarces. Os olhos, carregados de curiosidade venenosa, pareciam falar por si mesmos antes mesmo que a boca abrisse. "Pai", disse o rapaz com a voz baixa, "esta noite sempre pareceu um segredo fingidamente elegante. Você já me contou tudo o que houve?" A pergunta não veio como um estouro, mas como uma lâmina fria que abriu um sulco na atmosfera. Eduardo manteve o silêncio por um longo minuto, a respiração impressa na pele de quem teme ser exposto sem o direito de resposta. O salão inteiro parecia se encolher, as vozes se tornaram murmúrios distantes, as taças tilintaram como se zombassem dele. Camila caminhava perto, sempre discreta, como alguém que sabe que cada palavra pode ser fatal. Ela não olhou diretamente para Eduardo. O peso da decisão roubava-lhe o fôlego, o mesmo peso que a culpa do passado carregava há décadas. Em um segundo de distração coletiva, o filho de Eduardo cruzou o olhar com a nora, e por um instante houve o silêncio que precede uma tempestade. O brilho das joias parecia expor cada medo escondido sob as máscaras de gala. Do canto oposto, Camila encontrou uma pessoa de confiança, alguém que conhecia há muitos anos e que não seria mais um eco de sorrisos quando as cortinas caíssem. Foi rápido, quase furtivo, uma conversa em que Camila deixou escapar apenas o necessário, o mínimo que ainda permitia manter sob controle a maré de segredos que agora se movia com uma urgência própria. O que foi dito ficou entre eles, mas o tom era claro. Nada permaneceria invisível por muito tempo. Nada que pudesse comprometer a proteção que ainda buscavam manter para alguém que importava. Entre sussurros, um pequeno objeto chamou a atenção de Eduardo, uma nota autografada de Vidal, que circulava informalmente entre alguns convidados, repousando momentaneamente sobre o terno de alguém e logo passando de mão em mão como se carregasse uma ordem não escrita. Não dizia claramente quem merecia proteção, nem quem deveria pagar o preço.
era apenas um símbolo, uma pista de que a cidade toda conhecia menos do que parecia. O rastro improvável de uma assinatura que poderia acender uma reação em cadeia. Eduardo encolheu os ombros para o mundo, tentando não parecer que a peça de arte falsa que era a noite o prenderia a uma linha de tempo que não controlava mais. A risada distante dos outros candidatos à festa alcançou o ouvido de Camila, lembrando-a de que, por mais que ela tentasse manter a aparência de normalidade, o peso do segredo já não cabia mais dentro de nenhum silêncio. Ela encarou a própria sombra refletida na janela e viu por um momento o rosto de uma pessoa que já tivera de esconder algo maior sob a pele. Algo que não caberia mais no casaco de gala que todos usavam como uma capa para as próprias falhas. O filho de Eduardo abriu a boca de novo, mas foi o silêncio que respondeu primeiro. Uma pausa curta, mas suficiente para que cada pessoa presente lesse na expressão dele o que até então permanecia encoberto. A pergunta não era apenas sobre se o segredo existia, era sobre o que uma verdade poderia arrancar da vida que ele conhecia. Eduardo sentiu o ar ficar mais frio, o mundo recuando um passo para lhe dar espaço apenas para ouvir o que não ousava dizer. O passado parecia não ter relação com a festa, e, no entanto, tudo estava ali, costurado pela mesma linha. Em meio a esse turbilhão, a nora, Camila, devolveu a si mesma a coragem que a noite havia tentado tirar. Ela falhou em esconder o segredo, ainda que tentasse. Em voz baixa, para quem realmente precisava ouvir, deixou escapar fragmentos que pareciam inofensivos, mas que carregavam o peso de uma verdade que já não cabia nos gestos cuidadosos de todas aquelas pessoas bem vestidas. Não foi uma confissão completa, mas foi o suficiente para que alguém de confiança entendesse que a trama era maior do que parecia. O silêncio, que antes oprimia, encontrou uma fresta pela qual a verdade começou a passar sem o disfarce de uma benevolência pública. O salão, acostumado a se orgulhar da própria reputação, presenciou, aos poucos, as primeiras rachaduras de uma imagem cuidadosamente moldada. O eco dos risos distantes tornava-se mais áspero, mais sujeito a perguntas. Quem estava protegendo quem? Qual segredo justificava aquele cenário de poder, onde uma assinatura poderia atestar a promessa de esconder a verdade por um tempo mais, ou talvez por toda a vida? E ainda assim, alguém no interior de Camila descobria que o custo de manter segredos poderia não ser apenas pessoal, mas coletivo. Uma ferida que poderia se abrir rapidamente para alcançar inocentes que não escolheram estar no centro da tempestade. No meio da massa, Eduardo sentia um peso novo sobre os ombros. A possibilidade de ruptura, não apenas entre ele e Camila, mas entre toda a linha de defesa que mantera até então. A ideia de que a revelação poderia destruir algo mais valioso do que a própria reputação começou a se insinuar na mente dele como um vento frio que arrasta as folhas de outono. E a cada minuto, a cada respiração que se tornava mais curta, ele se perguntava se a verdade poderia, de fato, libertar alguém ou apenas aprisionar quem ainda resistia ao peso de uma consequência que não cabia mais em nenhuma casa, em nenhuma família, em nenhum mundo onde a aparência ditava o que era correto. Entre as sombras da sala, a nota autografada de Vidal girou como um fantasma discreto, lembrando que, por trás da ostentação, havia uma rede invisível de ligações antigas, de favores e de trocas que nenhum fotógrafo podia capturar de forma completa. A cada clique dos flashes, cada voz sussurrava uma versão diferente do que poderia ter acontecido, como se o próprio salão fosse uma máquina de testar hipóteses morais e coletivas. E no meio de tudo, Camila viu que não havia como recuar sem que alguém tivesse que pagar o preço mais alto. O segredo já não era apenas de Eduardo, era o segredo de todos que respiravam ali, de cada pessoa que, de uma forma ou de outra, estava envolvida na promessa de que a verdade podia salvar ou destruir, dependendo da delicadeza com que fosse manejada. A multidão parecia ter se esvaziado de sua alegria, substituída por uma atmosfera de perguntas que não podiam ser respondidas com uma simples justificativa ou com uma desculpa patética. A cidade, que sempre julgava pela aparência, agora olhava com uma curiosidade que poderia virar acusação.
E Camila, olhando para o lado, sentiu o peso da responsabilidade que não cabia a ela sozinha, mas que, de alguma forma, dependia de uma decisão que não poderia ser adiada. O que parecia uma gala de generosidade, na verdade, começava a expor a necessidade de coragem para enfrentar a verdade que todos temiam reconhecer em público. Quem imaginou que a verdade pudesse ser tão tangível quanto o vidro das portas que cercavam o saguão? Quem imaginou que as próprias palavras, quando registradas em uma simples nota, pudessem servir de ponte entre o segredo e a consequência? O som dos risos distantes tornou-se uma lembrança de que a vida continua, mesmo quando uma casa inteira parece parar, esperando que alguém dê o próximo passo que pode libertar ou condenar. E, no meio dessa espera, Eduardo fez uma escolha silenciosa, ousada, que não se pode desfazer sem custar algo que ele ainda não tem certeza se pode pagar. Você não viu o suficiente ainda. O salão parecia ter engolido o ar, deixando apenas o som contido de respirações entrecortadas. Eduardo atravessou a linha de convidados como quem atravessa uma névoa de silêncio, cada passo marcando o peso da revelação que estava prestes a escapar dos lábios de Vidal. O chefe público mantinha o sorriso contido, mas o brilho nos olhos denunciava a satisfação de quem sabia onde tocar e quando pressionar. Em uma mesa próxima, um espelho de vidro refletia o relógio de bolso de um antigo contrato, e ali, quase como um lembrete de uma dívida antiga, a assinatura de Eduardo pareceu brilhar sob a luz fria dos candelabros. A multidão murmurou, sentindo que a noite passava a ter uma direção diferente. Vidal ergueu o que pareceu uma máscara de benevolência e, com a calma de quem controla uma orquestra, abriu a boca sem gaguejar, como se cada palavra fosse uma nota previamente ensaiada. Falou de causas, de generosidade, de responsabilidade social, tudo para encobrir o que, na verdade, pulava aos olhos de quem observava o movimento das mãos. Contratos assinados às sombras, favores condicionados, promessas que não cabiam no peito de uma gala. Eduardo ouvira o sussurro dos segredos por tempo suficiente para reconhecer a cadência de cada mentira. Não houve empurrões que antecedam a tempestade. Houve um convite direto para encarar o próprio passado. Ao lado dele, Camila manteve a cabeça erguida, mas o peso que carregava parecia se transformar em uma linha invisível que prendia ao chão. Ela trocou olhares com Eduardo, apertou levemente a mão dele como quem sela um pacto que não pode romper e, na sequência, aproximou-se do centro da cena com a firmeza de quem escolhe o lado que não oferece apenas proteção, mas também responsabilidade. Não houve grande alarde, apenas a firmeza de uma decisão que redefine lealdades. Camila não prometeu nada além de caminhar junto, mesmo que cada passo deixasse pegadas que pudessem queimar no dia seguinte. Ela olhou para Vidal, depois para o público, e o silêncio que se seguiu pesou mais que qualquer palavra. Eduardo fechou a distância entre eles com a segurança dos que sabem quem são e o que pedem. Ele não gritou, deixou que o tom grave de sua voz quebrou a cortina de diplomacia que Vidal tão cuidadosamente vestira. Mostrou o documento que iluminava a verdade que não cabia mais esconder. Aquela assinatura antiga, aquela garantia que não devia existir, surgia como uma peça-chave da teia que prendia inocentes e humilhava quem ousava dizer não às pressões. Vidal tentou recuar, mas o espaço já não lhe pertencia. O público, como um organismo que respira junto, absorveu a revelação e reagiu em ondas de tensão que percorriam as costas de todos. Alguns rostos se contorceram, outros empalideceram. Poucos permaneceram inertes, incapazes de fugir da evidência. Entre o improviso sinuoso dos gestos, Camila encontrou a coragem que, por vezes, parece nascer daquilo que não se pode desfazer sem ferir quem se ama. Ela não recuou. Olhou para Eduardo e, em seguida, para a plateia, como se dissesse sem palavras que não haveria mais esconderijos suficientes para cobrir uma verdade que já se insinuava em cada dobra de veste, em cada taça que tilintava, em cada passo desigual de um maître que conhecia o peso de cada segredo. O confronto não era apenas sobre justiça, era sobre responsabilidade. Quem paga a conta quando a verdade vem à tona?
Eduardo não ofereceu desculpas, ofereceu coragem, e Camila, com o toque de uma mão que não tremeu, confirma que não abandonaria o homem que escolheu amar, mesmo se o preço viesse em forma de uma reputação manchada. O som dos passos soou mais forte, como se o chão próprio pedisse se escolher um lado. Vidal, por sua vez, deixou transparecer uma fratura sutil na máscara. A arrogância cederia apenas diante de uma evidência que não pudesse ser contornada. O salão se adensou de perguntas não faladas, de olhares que pesavam mais que qualquer discurso. Eduardo, agora mais próximo do público, falava de inocência ameaçada, de crianças que não podiam ser sacrificadas na praça pública da ambição, de uma história que não podia ser contada em voz baixa para agradar quem quer manter tudo como está. Camila, ao seu lado, deixou claro que o silêncio não seria mais uma opção. Havia uma aliança que precisava se transformar em uma decisão pública para evitar que alguém, ainda, ficasse invisível sob o peso de segredos. O confronto chegara ao ápice sem que as palavras tivessem de ser repetidas. O resto da noite, como quem sabe que o tempo não está do lado de ninguém, se curvou ante o futuro que se insinuava. E, no entanto, antes que a última cortina pudesse descer, uma pergunta pairou sobre o salão, mais pesada que a prata dos talheres. O que se faz com a verdade quando ela não pode ser contida sem ferir quem se ama? O que você faria se descobrisse que o herói público é cúmplice? A noite terminou como uma balada entre sombras. Cada riso parecia uma vela em fogo curto, cada flash um peso sobre as costas. Eduardo sentiu o peso da história inteira comprimindo o peito, como se as horas de segredo tivessem se materializado em uma única respiração que não cabia mais nele. Ele não recuou, olhou ao redor, não para o salão, mas para a rota impossível que se desenhava entre a verdade que ele carregava e a vida que escolhera manter em silêncio por décadas. Caetano Vidal ergueu o que parecia ser um juramento público em meio à multidão, mas o brilho de seu rosto não era de benevolência, era de um segredo que se recusa a morrer. O próprio ar do salão pareceu encolher quando Eduardo abriu a boca, não para discutir, mas para anunciar uma decisão que seria escura para muitos e libertadora para alguns. Ele não prometeu justiça simples, prometeu uma via que não permitia mais que inocentes pagassem o preço da verdade pela conveniência dos outros. Não quero mais joguinhos, disse Eduardo, a voz firme, cortando o ruído dos gravadores que já tentavam registrar cada palavra. Há anos me pedem silêncio para manter uma imagem intacta. Hoje a imagem não me interessa. Hoje, a verdade é o único patrimônio que ainda mereço conservar. Seus olhos encontraram Caetano, não com raiva, mas com a firmeza de quem sabe que o peso de uma escolha não volta atrás. Caetano não riu. O gesto que veio a seguir foi uma máscara de contenção. Ele reconheceu, pelo menos, a derrota de uma narrativa que parecia invencível. A verdade tem o seu custo, respondeu, a voz baixa, quase suave, como se falasse a Eduardo, não à plateia. E naquele silêncio, Eduardo mostrou o que pretendia fazer. Não se esconder, não esconder ninguém, não permitir que o passado quebrou inocentes para sustentar uma reputação que já não era dele. Camila, sempre presente na linha de fogo, sentiu o chão tremer sob os pés. Os olhos dela pesaram com a respiração presa, não de medo, mas de uma revelação que chegava devagar, como alguém abrindo uma porta que sempre deveria ter ficado fechada. Ela não precisava dizer nada. O peso da mudança já dizia por ela. Um segredo que poderia derrubar todo um enredo estava ali, à vista, e ainda assim era impossível não perceber que aquilo também poderia salvá-los de algo maior, uma mentira que já não sustentava mais o lar. Entre a respiração dos convidados, Eduardo deixou claro que não marcharia apenas com a verdade para a frente. Marcharia com uma estratégia que protegia inocentes sem deixar de enfrentar o sistema. Havia, no plano, um aspecto de coragem que não negava o custo, publicamente expor o que fosse necessário, devagar, para não devastar tudo de uma vez. Ele falaria sim, não para destruir, mas para transformar. E a cada palavra, Camila aproximava o corpo do dele, como se o apoio dela pudesse, em algum refúgio mínimo, tornar menos pesada a decisão que tomaram juntos ali. A nora, Camila,
que sempre carregou a voz baixa mas resoluta, sentiu que o chão sob seu mundo escutava. Não era apenas a sua lealdade que seria provada, era a capacidade de reconhecer que o amor, por mais forte que fosse, não poderia ser usado como refúgio para injustiças que não deveriam acontecer. O segredo que ela guardava não era apenas sobre o passado familiar, era sobre o que ainda poderia custar aos inocentes quando as decisões recaíssem sobre eles. E naquela noite, Eduardo abriu uma via que não deixava espaço para a rendição do segredo, mesmo que isso significasse a perda de muita coisa que ele valorava: reputação, status, a rotina de uma vida que parecia segura. O salão continuava a girar, ainda que tudo tivesse mudado. As taças tilintavam menos, as conversas alongavam-se com menos leveza. Pessoas observavam, não apenas o que era dito, mas o que não era dito. Quem ficaria com a responsabilidade de sustentar a verdade diante de uma cidade que se alimenta de histórias de caridade, de conspirações veladas e de contratos que não passam por provas, apenas por consentimentos? Eduardo sabia que a decisão que tomara não apagaria o passado, mas a transformaria em uma responsabilidade compartilhada entre ele, Camila e quem mais fosse tocado por esse segredo. Ele olhou para a plateia, viu a própria sombra projetada na parede de vidro e pensou na frase que sempre o acompanhara nos momentos mais difíceis. Não havia resposta simples para um enigma que envolve família, honra e justiça. A verdade agora não era apenas um conceito abstrato. Tornara-se uma ponte entre duas vidas que ele não tinha o direito de escolher sozinho por quem dependia: a própria pele, o futuro dos filhos, a dignidade de quem já não podia se defender. Camila, com os olhos cheios de uma mistura de medo e firmeza, aproxima-se mais dele. Não havia mais do que dizer que já não tivesse sido dito nas entrelinhas dos encontros, nos sussurros das escadas, nos bilhetes que pareciam não ter sentido algum, até que de repente tudo fez sentido. Ela sabe que o preço a pagar é alto, mas o preço de não agir seria ainda mais caro. A ruína de inocentes, o fracasso de uma promessa que ele fez para proteger a família. Assim, ela o apoia, não com a arrogância de quem decide pelo outro, mas com a coragem discreta de quem escolhe acompanhar alguém até o fim, mesmo que esse fim não seja o que o mundo esperava. E Eduardo, finalmente, escolhe. Não se esconde atrás de versões, não delega o peso a terceiros, não vira as costas para quem depende dele. Ele aponta para o futuro com uma mão firme. Sabe que o caminho não será simples nem curto, sabe que haverá quem tente desviar a rota com promessas de salvação rápida. Mas ele também sabe que a vida não pode continuar como se nada tivesse acontecido. Se há vida que merece ser protegida, então é aquela que não pode pagar com o silêncio. Se há uma verdade que pode libertar alguém, que seja essa verdade a versão que ele escolheria entre duas vidas. Se a cidade apenas assistia, agora compreenderia que a história não entrega apenas um veredito. Entrega um peso, uma responsabilidade, uma espécie de redenção que não é celebrada, mas desejada como cura para feridas antigas. E quando a poeira do salão se assentou, chegou o instante em que Camila ergueu a cabeça, não para confrontar o mundo, mas para confirmar com Eduardo que não existe caminho seguro sem que alguém pague o preço desejado pelo bem maior. Se você ficou com o peso desta história, inscreva-se para não perder o que vem a seguir. A verdade não anula o amor, mas muda tudo o que ele significa.